Olá, hoje vamos falar do pão de cada dia, ou o pão que nos sustenta. E que pão é esse? Hoje vamos para falar. Às vezes muitos não entendem o pão espiritual é o pão carnalmente. Em Mateus capítulo 6, versículo 11 diz: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje vamos falar do pão que está também na oração do Pai Nosso. Também está em outros versículos que falam que o pão que nos sustenta espiritualmente, em outros também o pão que sacia nós e o pão da vida eterna. E que pão que nós devemos nos sustentar a cada dia. Antes de falar sobre isso, antes de explicar, vim pedir para que você se inscrevesse, ativasse o sininho para pedir os próximos vídeos, as próximas orações, compartilhasse para as outras pessoas. Isso ajudará o canal a crescer. E dê seu like, para que outras pessoas também possam. Gente, se compartilhar, as pessoas vão conhecer também, não só você. Você também pode ser um testemunho, você pode salvar muitas vidas para Jesus. A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Que o seu nome seja honrado, seu reino seja estabelecido e sua vontade cumprida. Depois de assim haveres tornado o serviço de Deus a primeira coisa, e o vosso interesse, podeis pedir com confiança que as vossas próprias necessidades serão cumpridas. Se renunciastes ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus, e tudo quanto há na casa de vosso Pai vos pertence. O mundo com tudo que nele há pertence-vos, até onde isso seja para o vosso benefício. O pensamento expresso por Paulo, tudo é vosso, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21. É uma ideia estranha aos cristãos. Nunca descobriram a grande verdade de que Deus quer que ele seja feliz, tenha saúde e prospere. De algum modo, eles identificam a pobreza, a ansiedade com a vida cristã. Quando Jesus instruiu seus seguidores quanto a orar o seu pão de cada dia, exprimiu seu interesse divino pelas necessidades materiais de seus filhos. Deus está apercebido de que necessitamos de alimentos, abrigo, vestuário, com que usufruem os demais da civilização em que vivemos. Deseja também que regozemos outras coisas boas da vida e as que nutrem a alma, se bem que eles nos advirtam contra o materialismo, secularismo e extravagância. Não é a sua vontade que seus filhos estejam sujeitos à carência, privação e à ansiedade. Dai-nos o alimento que é necessário. É boa a tradução nesse texto. Ao fazermos essa oração, assumimos uma responsabilidade. Caso haja ao redor de nós pessoas que, sem culpa de sua parte, estragaram-se em falta das coisas necessárias à vida por seu plano de Deus, servir-se de nós para entender-lhes a oração. Ele nos dá em depósito, a fim de podermos alimentar os famintos. Deus guiará na escolha de uma vocação, nos assegurar emprego, não enfrentar a pressão e as competições da vida moderna. Cuidar de Deus para não nos se limitar ao sábado. É diário a distinção entre o secular e o sagrado. Também não seja tão claro como às vezes tomamos. Todas as atividades necessárias e legítimas de vida são, em sentido, santificadas para um cristão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer? Que o pão que está se referindo é o pão espiritual. Por que você está falando que é o pão espiritual? Simples. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Ele, porém, respondendo, disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão. O pão é dado, é conseguido se nós trabalhar, se nós mesmos ir atrás. Mas o pão espiritual é pão que nos alimenta, que vem direto de Deus. Nós temos que merecer isso.
Nós temos que correr, orar, humilhar para receber esse pão divino. O pão que cada dia nos dá hoje é o pão de Deus. Porque o Senhor, meu pastor, nada lhe faltará, está se referindo: o Senhor, o meu pastor, e a tua presença não me faltará. Entendemos que a presença de Deus, que o pão que nos alimenta é a palavra do Senhor, que sempre estará com nós em todos os momentos da sua vida. Nós temos que clamar a Ele, e Ele nos clamando, Ele nos responderá e nos alimentará do Espírito Santo. Um dos textos mais tristes em toda a Bíblia é de João, capítulo 6, versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ali comia eles o alimento dos anjos, testemunhando admiráveis milagres e maravilhosos livramentos, jornadeando sob a direção do próprio Jesus Cristo. Todavia, completamente insensíveis à significação de tudo isso, poderiam haver sido inspirados e preparados e fortalecidos para fazerem uma grande obra para Deus. E não obstante, tudo foi tão ineficaz no que ele diz a respeito, porque se achavam inteiramente concentrados só no pão. Diz-nos Davi que eles deixaram-se levar da cobiça no deserto, tentaram a Deus em solidão, e ele satisfez os desejos mais feitos de definhar suas almas. Defanhamento, a fartura de pão e a abundância de ocasionalidade ajudaram a iniquidade de sua vida. Demasia de pão ainda sempre de mãos dadas com enfermidades. Muitas vezes, quando o pão é escasso, homens e mulheres podem pensar com mais clareza e ter melhor saúde. E muitas vezes, no leito de enfermidade, que aprendemos que o pão não é suficiente e reconhecemos o valor de uma prática daquele que é a fonte da vida. Querido leitor, querido ouvinte desse momento, é a única pelo poder mantenedor de Deus que nós temos. Mesmo que a energia e a existencialidade de um pedaço de pão dele vem. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Força quando estamos doentes, e esse mesmo poder se encontra em sua palavra. Ao partilharmos dela, crescemos em força espiritual. É possível, no entanto, que lemos a palavra de Deus e poucos tiremos dela, devido ao espírito em que lemos. Não vamos como nossos pais no deserto, comeu maná vindo do céu, sem nele sentir a importância, mas como Jeremias outrora esclarecemos, achando-se tuas palavras, logo as comi. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Sabe, se Jesus disse isso, se Jeremias disse isso, se Davi disse isso, que a palavra, que o pão nos sustenta é a palavra de Deus, que a palavra, quando veio, logo as comi, Jeremias disse, que o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E a palavra de Jesus disse que ele é o pão da vida, ele é o pão que viverá ele é o pão que vem direto dele para nós. É a palavra que sai da boca de Deus, é o pão de cada dia, é o pão que nos sustenta. Nós entendemos que a Bíblia se refere ao espiritual, não só ao carnal. Como assim? Nem tudo é carnalmente. A água da vida. A água da vida é sinônimo de quê? Que a água que ele nos der não terá sede. O pão é o corpo de Cristo que nos sustenta. Podemos imaginar, sabe como foi organiza a morte de Cristo? As coisas se referem à Bíblia são espirituais, são carnalmente. Quando diz para nós ficar na fé, para nos sustentar e encher. É a palavra do Senhor que é o pão. O pão de cada dia se refere ao que nós buscar o Senhor cada dia. Cada dia ele nos sustentará. Nós buscar o Senhor cada dia e ele nos livrará. Nós buscar o Senhor cada dia e ele nos estará com nós. A presença dele não nos faltará. Mas às vezes nós vamos falar que ele vai estar longe, que ele não vai responder nós. Nós achamos que ele está longe, mas ele está com nós, porque
que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está do nosso lado, mas Ele não nos responde porque não é hora de responder. Você está clamando com Ele, mas você, às vezes, sua fé, a sua esperança, a mente não está interligada totalmente para acreditar que Ele está do teu lado. Às vezes nós temos que ter fé e acreditar nisso. O mesmo poder criador que há na comida que comemos é o poder que nos restaura a saúde e a força quando estamos doentes. Jesus é a videira e nós somos ramos, nós somos ligados nele e daremos fruto. É a mesma comida que nos sustenta carnalmente, é a comida que sai da palavra de Deus que nos sustenta espiritualmente. Então, como nós sustenta todo dia de comida, nós vamos sustentar também da palavra de Deus. Se nós sustenta de coisas do mundo, nós temos que sustentar as coisas de Deus, coisas do mundo, gente. Eu tô falando coisas de comida, beber, trabalhar. Nós temos que também sustentar na obra de Deus, que é fazer obra missionária, ler a palavra de Deus, orar, jejuar e fazer a obra de Deus para nós ser alimentados pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, Ele nos sustentará, porque achando tuas palavras, logo as comi, disse Jeremias, que Deus, Ele dá a nós o pão para nós nos alimentar a cada dia, e nunca se faltará esse pão, porque Jesus morreu na cruz para que hoje sim podemos falar com Ele todo dia, sem precisar de sacerdote, sem precisar de fazer sacrifício, porque Ele nos responderá, e todo dia podemos clamar a Deus. Agora, neste momento, vamos orar. Esse é o pedido de oração. Coloque o nome dos seus amigos familiares que possam orar juntamente com você para curar, para fazer a obra que Deus possa salvar. Às vezes não é fácil. Você está orando e Deus vai harmonizar. Sabe? Às vezes nós oramos pensando, nós vamos resolver. Não sei o que, mas deixa o Espírito Santo tocar, que na hora certa Ele virá. Sabe, às vezes certas coisas acontecem não do jeito que nós imaginamos, porque não é nós que salvamos as pessoas, o Espírito Santo que é tocado, que salva as pessoas, e elas têm que conhecer isso, conhecer a palavra de Deus, porque nós entendemos um jeito, elas entendem outro. Então agora, possamos orar. Senhor, ajuda-me a mergulhar cada vez mais na Tua palavra, para ser um ramo frutífero. Ajuda-nos a compreender com profundidade o Teu Evangelho, para que pratiquemos a Tua palavra e colocamos em ação os Teus planos e fazendo que nós, cristãos, colhamos valorosos frutos que estavam perdidos. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser a videira que frutifica, uma videira que dá ramos. Como assim? Me fala. Sabe, se nós somos uma videira, nós temos que dar ramos. E ramos dão ruim, a árvore logo também se pecará. Ramos bons sustentará. Porque quando o ramo tá ruim, quando os frutos estão ruins, para ser bem óbvio, os frutos estão ruins, a energia toda vai pro fruto ruim para tentar salvar aquele fruto. E a árvore vai ficando sem energia, sem força, sem a força, sem água para lhe sustentar, e acabará se apodrecendo, se ficando seca junto com o fruto. Mas quando você dá frutos bons, você também é frutificado cada vez mais. Porque, sabe, às vezes nós não entendemos, mas sabe o que significa frutos? É quando você não está fortificamente preparado, de você ter um fruto para lhe sustentar. O fruto, como você salvou, quando você fortificou, como você preparou ele também irá te ajudar. Nós não somos motivados todo dia, nós não estamos preparados todos os dias para vencer o mal, mas Deus, Ele sempre está todo dia preparado para a luta. Ele é o nosso capitão e nós somos soldados que devemos guerrear contra as obras do mal. Mas Ele é o nosso capitão e Ele está nos mandando. Vamos pregar a toda a nação, porque a volta de Cristo está por perto. E nós temos que se alimentar da palavra de Deus, que nos sustenta cada dia.
é que nos sustenta espiritual. Se nós não se alimentar, nós iremos pro mundo. É a palavra que nos sustenta. Se nós não se alimentar, nós iremos cair. É a palavra que nos sustenta, que nos deixa fielmente na caminhada certa para a salvação. Uma pessoa carregando a cruz, ela sabe aonde que vai, que era pro matadouro. Uma pessoa que carrega a cruz, ele sabe para onde que vai. Por isso que Cristo nos diz: cada um carrega a sua cruz. Quer dizer que cada um sabe para onde vai. E aonde você está indo com a sua cruz? Você está carregando a sua cruz para a salvação? Ou você está carregando a cruz para o inferno? A cruz nós tem que carregar para aonde que nós devemos ir. E aonde você está indo com essa cruz que Deus te entregou. A cruz, ela é pesada, não é fácil, o caminho é estreito, não é fácil, mas a salvação ia ser fácil. Por isso que Cristo diz: esforçai-vos, porque não é fácil. Muitos vão querer entrar, mas a porta já vai estar fechada, sabe? A porta um dia se fechará. Quando Deus fechará, ninguém possa abrir. Quando Deus fecha, ninguém pode abrir. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Entendemos que não é fácil chegar até lá, até a salvação, até a vida eterna. Mas eu tenho uma certeza que eu posso te dizer, que quando eu chegar, nós seremos grandemente abençoados na palavra de Deus. Que você possa ser grandemente abençoado por esta mensagem. Não é o que você quis ouvir, mas é o que Deus me mandou te entregar. Palavra de sustento, palavra que nos sustentará, é a palavra que sai da boca de Deus para nos sustentar. Agradeço a cada um, que Deus possa abençoar você grandemente na palavra do Senhor. Se inscreva, compartilhe, para que Deus possa abençoar você, aos outros irmãos. E dê seu like e comenta sobre qual vídeo você quer que eu traga. Que Deus te capacite, que Deus te ilumine no seu caminho, que as lutas que estão passando, tudo passará.